Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e hoje nós vamos fazer a segunda parte da aula de globalização e meio ambiente, onde nós vamos abordar principalmente a parte da questão da água e sobre as mudanças climáticas. Sobre a questão da água, é muito importante ressaltar que ela é um recurso, além de ser vital para o ser humano, para a sobrevivência, ela também vai ser um recurso estratégico. Então muitos países vão entrar em conflito justamente por água. E é importante também ver que o consumo da água aumentou consideravelmente com o advento da globalização. Sobre a questão do consumo de água a nível mundial, é importante ressaltar que nos anos de 1900, o consumo médio de água era de cerca de 580 km³ de água. Já em 1950, esse número passou para 1.400 km³ e já nos anos de 2000, esse número se elevou ainda mais para 4.000 km³ de água de consumo. E a previsão da ONU é de que até 2025 esse número se eleve ainda mais para 5.200 km³. Para você ter ideia das dimensões desses números, 1 km³ equivale a 1 bilhão de litros de água. Então, nós estamos falando não somente de 1 quilômetro, mas de 4.000 km³ de água de consumo no mundo. A respeito desse consumo de água no mundo, é importante destacar que ele também é de forma desigual. Então, os países mais desenvolvidos vão possuir mais água e os países subdesenvolvidos vão possuir menos águas. Cerca de 1,1 bilhão de pessoas no mundo têm problemas em acesso à água potável no mundo. Além do uso exagerado de água em atividades domésticas, é também importante destacar o uso exagerado da água tanto na indústria quanto na agropecuária, na agricultura. E sobre essa questão de uso da água, as principais utilizações da água são para a agricultura, para a indústria e também para o consumo doméstico. No mundo, a maior parte da água é utilizada principalmente pela agricultura, que detém cerca de 70% do consumo, em seguida vem pela indústria, que detém cerca de 22% do consumo de água, e por último vem o uso doméstico e comercial, que equivale a 8%. Isso de modo geral. Já nos países subdesenvolvidos, esses números vão ser um pouco diferentes, porque a agricultura vai representar 82% do consumo de água, a indústria vai representar 10% e as residências vão representar 8%. E nos países desenvolvidos, esses números vão ser também diferentes. Isso significa que nos países desenvolvidos, a média de consumo de água é de 59% para a indústria, 30% para a agricultura e 11% para o uso doméstico. Então você pode notar que nos países desenvolvidos, que são principalmente movidos pela indústria, o uso da água na indústria, é muito maior do que na agricultura e para o uso doméstico. E para você ter uma ideia sobre essa desigualdade no acesso à água potável no mundo, eu vou listar para vocês sobre países desenvolvidos e também os subdesenvolvidos. Por exemplo, somente nos Estados Unidos, a cada habitante tem cerca de 575 litros de água por dia para consumir, enquanto em países subdesenvolvidos tem pessoas que têm acesso somente a 15 litros de água por dia. Então você pode ver essa grande diferença entre a questão de distribuição de água para as pessoas. E agora nós vamos conversar sobre a questão do aquecimento global e das mudanças climáticas. As mudanças climáticas são alterações provocadas nos padrões climáticos ao longo prazo. E ela tem sido palco de discussões no mundo todo, principalmente pela questão do aquecimento global, ou seja, a Terra está aumentando a sua temperatura. E quando a gente fala de mudanças climáticas, geralmente a gente se remete a imagens de ursos polares, de geleiras derretendo, essas coisas do tipo. Só que os efeitos das mudanças climáticas, eles serão muito mais devastadores. Então, não somente esses animais, não somente as geleiras serão afetadas, mas também a nossa saúde e principalmente a produção de alimentos serão afetadas por causa dessas mudanças climáticas. Mas o que são realmente as mudanças climáticas? As mudanças climáticas são alterações provocadas nos padrões climáticos a longo prazo com base nas alternâncias meteorológicas, ou seja, nas condições do tempo observadas por um período. Muitos cientistas vão afirmar que essas mudanças climáticas, esse aquecimento na Terra, ele é provocado pelo lançamento excessivo de gases de efeito estufa. O efeito estufa, ele é um efeito natural na Terra, só que ele é potencializado com atividades humanas, principalmente com a questão das indústrias e também do desmatamento. Essas mudanças climáticas, elas podem ser causadas tanto por efeitos naturais, quanto por efeitos da ação humana, ou também conhecido como ação antrópica. Sobre as ações naturais, podem ser a incidência de radiação solar,
a ocorrência do El Niño e Laninha, que são efeitos climáticos que alteram a temperatura do Oceano Pacífico, e também de erupções vulcânicas com intensidade maior. Já a ação humana pode ser a queima de combustíveis fósseis que emitem gases de efeito estufa, o aumento do desmatamento, que no caso é a retirada da cobertura vegetal, e emissões de gases poluentes que são pelos automóveis, e principalmente também pela poluição do solo e dos recursos hídricos. As mudanças climáticas, elas não aconteceram de uma hora para outra. Elas vêm acontecendo há cerca de 150 anos atrás até aqui. E a cada década, a Terra aumenta cerca de 0,2 graus Celsius de temperatura. Um estudo feito pela NASA, ele confirmou que no ano de 2018 foi o ano mais quente dos últimos 140 anos. E essas alterações climáticas, esse aumento da temperatura, ele vai se dar principalmente pelo advento da Revolução Industrial, que foi quando se passou a produzir, por exemplo, carros, máquinas, e a indústria se fortaleceu. E a indústria é o principal foco de emissões de gases de efeito estufa, que vão potencializar esse aumento na temperatura terrestre. Com o consumo exagerado e a produção exagerada, vai também aumentar a produção e a retirada de materiais da terra. Com isso, vai se dar principalmente a questão da indústria que vai se fortalecer, e a indústria principalmente vai gerar esses efeitos, vai gerar impactos na camada de ozônio, por exemplo, porque vai lançar materiais tóxicos para lá, e com isso também tem a questão do desmatamento, que com o desmatamento vai gerar principalmente mudanças no clima. Então, a partir dessa revolução industrial e com o aumento da produção industrial, vai acontecer que vai ser lançado muitos materiais, como principalmente o dióxido de carbono para a atmosfera, e sabe-se também que a atmosfera ela é composta principalmente pelo dióxido de carbono, pelo oxigênio, pelo nitrogênio e também por vapor de água. Então, a partir do momento que a indústria, que esses gases são elevados para a atmosfera de maneira exagerada, vai ocorrer um desequilíbrio na atmosfera. Com isso, não vai ser possível filtrar todo o calor, e com isso vai principalmente ocorrer esse aquecimento na Terra. Os impactos que essas mudanças climáticas vão gerar na sociedade já são vistos em muitos lugares, principalmente sobre a questão de secas, furacões, tornados, eventos climáticos extremos que acontecem, principalmente chuvas torrenciais em lugares que não costumam chover com tanta frequência, e também tem um fator muito importante que é o aumento do nível do mar, que é causado principalmente pelo derretimento das geleiras. O aumento do nível do mar, ele vai gerar preocupações principalmente em cidades que ficam no litoral dos países e também de ilhas, porque com o avanço do nível do mar, automaticamente vai chegando na parte continental e vai tomando mais parte das cidades. Então, muitas cidades podem ter risco de ser submersas em alguns anos devido a esse aumento do nível do mar. Outros impactos muito importantes sobre as questões das mudanças climáticas é a questão da extinção de animais e também das secas e enchentes, que vão afetar diretamente a agricultura, que é muito importante para a produção de alimento em toda a Terra. Então, as mudanças climáticas vão causar impactos na alimentação das pessoas ao redor do mundo. Existe outra preocupação em relação às mudanças climáticas, nessa questão de seca em alguns lugares e chuvas torrenciais em outros lugares, é que, por exemplo, lugares que geralmente são secos podem ocorrer muitas chuvas, e lugares que ocorrem muitas chuvas, que são alagados, podem ocorrer bastante secas, que vai causar impacto na biodiversidade desse lugar, porque nós sabemos que alguns animais, na verdade os animais, eles são adaptados aos lugares em que vivem. Com essa alteração vai causar a extinção em massa de muitas espécies, tanto de animais quanto de vegetação. E diante dessa situação, vai haver também a preocupação dos países em relação a essas mudanças climáticas. Então, vai ocorrer algumas conferências específicas sobre a questão do meio ambiente para a diminuição de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente pelos países que são mais responsáveis por emitir esses gases na atmosfera, como os países que são mais industrializados, como os Estados Unidos, a China, a França, esses países que são mais movidos pela indústria. Mesmo diante desse cenário de mudanças climáticas, que é evidentemente, alguns autores ou alguns cientistas eles vão defender a ideia de que essa glaciação, de que essa
esse aumento da temperatura terrestre não é causado pelo ser humano, mas é um processo natural da Terra, porque ao longo da história a Terra passou por alguns períodos de mudanças climáticas. Então esses autores eles vão dizer que é só mais uma mudança climática que a Terra está atravessando e que o homem não tem impacto sobre isso. E também alguns governantes vão defender a ideia de que não é necessário e que eles estão tendo uma preocupação desnecessária em relação às mudanças climáticas. Então, galera, essa foi a segunda parte da nossa aula sobre globalização e meio ambiente, e aqui a gente falou sobre a questão da água e também sobre as mudanças climáticas. Eu espero que você tenha gostado, então se você gostou ou ficou com alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo, deixar sua dúvida. E também antes de sair, não deixe de curtir, deixar o seu like, de se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Até a próxima!